Olá pessoal, vamos fazer aqui a primeira questão da lista 2 de função quadrática, beleza? Então vamos lá, primeira coisa, é importante observar, né? Aqui eu coloquei várias funções de segundo grau escritas de formas diferentes, né? Então, por exemplo, essa primeira função aqui, né, que eu chamei de a de x, ela está na forma canônica, né? Então é alguma coisa ao quadrado mais alguma coisa, né? Então aqui ela está na forma canônica. A letra B, por exemplo, ela já não está na forma canônica. Vou colocar. Vamos fazer o seguinte: vamos marcar primeiro todos que estão na forma canônica de amarelo, né? Então essa primeira está na forma canônica. Essa outra aqui, ó, a letra D, também está na forma canônica. Então ela é alguma coisa que multiplica um termo ao quadrado somando com uma outra coisa, né? Qual outra que tem também aqui na forma canônica? Essa aqui, ó. Essa aqui a gente pode dizer que está na forma canônica. Beleza? Então, lá, alguma coisa multiplicando um termo ao quadrado menos outra coisa. Essa aqui já não. Essa aqui também não. E essa aqui também, ó. Que é alguma coisa, né? Multiplicando x ao quadrado. Ela está dividindo por 4, mas a gente pode pensar que isso é uma multiplicação, né? Multiplicando por 1/4 mais 4x. Ah, não. Nesse caso aqui não é. Né? Então, retiro o que eu disse. Essa aqui não está na forma canônica. Então nós temos duas aí, ó, 1, 2, 3, que estão na forma canônica. Beleza? Além da forma canônica, a gente tem mais duas formas aqui, né? Que a gente brincou bastante durante as aulas, que foi essa aqui, que é a letra B, que é a fórmula geral, beleza? A gente costuma ver mais, né, no ensino médio, infelizmente, como parece. A gente não trabalha muito a forma canônica. Tem a fatorada, né, que a letra E aqui, a letra F também. Ó, outra que está aqui, ó, fórmula geral, seria essa. Essas fórmulas gerais são as completas, né? Essa fórmula geral aqui seria uma fórmula geral, mas incompleta, né? Uma equação, uma função incompleta porque não tem um termo C, né? Seria mais zero aqui, mas também está nesse formato. E as outras que restaram, elas são as que a gente chama de forma fatorada, né? Então, é de x na forma fatorada. Então, tem o a que multiplica x menos uma raiz vezes x menos outra raiz. Beleza? Então, sempre que ela estiver dessa maneira, já tem a informação das raízes e do a da minha equação. Beleza? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar nesse vídeo fazendo um exemplo, né, de função, uma das funções da forma canônica, né? Então vou começar pela letra A mesmo, né? Então vamos lá, ó. Letra A, essa é a minha função, a de x igual a x menos 8 ao quadrado mais 10. Beleza? Bom, então vamos ler o que ele está pedindo, né? Então o que ele está pedindo nessa questão? Ele pede algumas informações. Então, famoso eu, né? Então, por exemplo, a primeira informação que ele está pedindo é o seguinte: determine as raízes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar as raízes dessa equação. Então, aqui, ó, material. Então, essas raízes. Como é que eu faço para determinar as raízes de uma equação? Então, vamos lá, raízes. O que é a raiz de uma função, né? Então, a raiz de uma função são os valores de x, né, onde essa função ela vale zero. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa função aqui, ó, essa lei de formação que está aqui, e igualar a zero. Então, eu botei isso aqui, ó, x menos 8 ao quadrado mais 10, e eu quero que isso dê zero. Beleza? Então, para resolver uma equação, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar dos dois lados, né? Lembrando que uma equação é uma igualdade, então eu posso balanceando dos dois lados, né? O que eu quero descobrir é o valor do x, da minha incógnita, nesse caso, né? Então, eu vou tentando zerar, deixando de um lado só o x. Então, nesse caso aí, o que eu posso fazer para tirar, por exemplo, esse 10 que está ali? Eu vou primeiro, então, diminuir 10 dos dois lados. Show? Bom, então, diminuindo 10 dos dois lados, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: vai ficar só o x menos 8 ao quadrado. O
10, quando eu tirar 10, vai zerar. E 0, se eu tirar 10, vai ficar menos 10. E aí aqui, ó, a gente já tem que observar que deu ruim. No sentido de que eu estou pegando alguma coisa, né, o x menos 8, elevando ao quadrado, e isso está dando menos 10. Tem como pegar um número e ao elevar ao quadrado ele dá um número negativo? Não tem. Então o que eu tenho que fazer aqui, né? Nesse caso eu não tenho raiz real, né? Então, se eu fosse continuar a fazer o balanceamento, a próxima etapa seria tirar essa potência de 2 aqui, né? Então a gente faria a raiz quadrada, né, dos dois lados da minha equação, e aí a gente ia obter o seguinte resultado: raiz quadrada de x menos 8 ao quadrado igual a raiz quadrada de menos 10. Tranquilo? Então aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de um número, né, ao quadrado. A gente sabe que isso vai dar o módulo desse número, né? Então aqui eu teria que x menos 8 vai ser igual a mais ou menos, que é um módulo, né? Tanto pode ser um número negativo quanto um número positivo, a raiz de menos 10. Qual o problema? O problema é que se a gente está procurando a raiz e a gente está falando de conjuntos reais, isso aqui, ó, não é real. Portanto, o que acontece? Essa função ela não vai ter raiz real. Portanto, a de x não possui raiz real. Ou seja, essa minha função ela não vai cortar o eixo do x, beleza? Ela não vai ter um ponto encostando no eixo do x, não tem raiz real. Então, ele perguntou quais são as raízes, eu estou informando a ele que não possui raiz real, beleza? Então essa era a primeira informação que ele me pediu. Qual é a segunda informação que o problema pede? O problema está pedindo também o vértice, certo? Então, quando a minha equação, a minha função, ela está na forma canônica, o que a gente faz? A gente trabalhou na nossa sala de aula o seguinte: a gente vai brincar com a translação dele, do nosso gráfico, a partir do gráfico x ao quadrado que a gente conhece, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, para descobrir o vértice, eu vou fazer o esboço desse gráfico usando justamente a função x ao quadrado e depois transladando ela. Tá? Então, observa como é que vai ficar. Como é que é a função x ao quadrado? Então, vou fazer aqui o plano cartesiano. Bola. Deixa ele um pouquinho para cá. Então, observa, pessoal. Vou fazer por cores, tá? Se eu quiser fazer a função x ao quadrado, vou fazer ela de vermelho. A função x ao quadrado, a gente sabe que ela é assim. Qualquer número ao quadrado sempre é positivo. E ela é uma função espelhada em relação a esse eixo y aí. Beleza? Então é uma parábola. Errei mal desenhada. Minha caneta aqui não está muito calibrada. Mas é uma parábola com cavidade para cima, passando aqui, ó, do 0, 0. Beleza? A partir disso aqui a gente consegue fazer as translações. Então, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é, em vez de x ao quadrado, o que a gente tem? A gente tem x menos 8 ao quadrado. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu que eu estou deslocando o x 8 unidades. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, né? Eu estou deslocando para a direita ou para a esquerda. Beleza? Nesse caso aqui, para ele voltar para o zero, se eu vou diminuir 8, é porque eu estou andando 8 casas para frente. Então, aqui, ele na verdade, em vez de estar no 0, ele vai estar no 8. Então, é como se essa minha parábola estivesse se deslocando para a direita. Beleza? Então, ela vai vir aqui, seria a mesma curva, tentando fazer feio igual, só que 8 unidades para a direita. Beleza? E por fim, para chegar no que a gente realmente quer, roxo, é a função ax, que é x menos 8 ao quadrado, essa mesma curva que a gente fez aqui, só que ela está somando 10. Ou seja, todos os valores da minha função vão ser somados 10. Então, se ele é 0, ele vai passar a ser 10. Se ele é 1, vai passar a ser 11, e assim por diante. Então, essa função verde que está aqui, ela vai ser erguida 10 unidades para cima. Então, ela vai passar a ser uma curva assim. Ela vem,
exatamente igual às outras curvas, só que agora na altura de quem? 10. Beleza? Então, o esboço da minha função pode ser esse cara aqui, ó. Esse desenho que está aqui. Poderia prolongar essa reta aqui, ó, o eixo do y. De bola, ó, y, que é x. Então, esse cara aqui é o esboço do a de x. Beleza? Como ele estava pedindo o vértice, o que a gente tem aqui? Ó? O vértice é justamente o 8 e o 10. Então, a resposta V, vértice da minha função, vai ser 8,10. Beleza? Então, esse é o vértice da minha função. Vamos para a próxima. A próxima é o valor inicial. O que seria o valor inicial da função, né? Então, o valor inicial nada mais é o valor quando x é igual a zero. Simples assim. A gente chama de valor inicial uma função quando o valor do x é igual a zero. Beleza? Ou seja, é onde ela vai cortar o eixo do y. Tranquilo? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar simplesmente a minha função a de x. Em vez de fazer a de x, a gente vai fazer o quê? Esse x que está aqui, na verdade, eu quero que seja o quê? Zero. Então, no lugar do x, eu vou colocar o zero. Então, vai ser 0 menos 8 quadrado mais 10. É isso que eu estou procurando. Só que 0 menos 8 ao quadrado é menos 8 ao quadrado, que eu vou somar 10. Menos 8 ao quadrado é 64. Se eu somar 10, eu vou ter 74. Show de bola? Ou seja, olha aqui nesse gráfico que a gente tinha feito aqui em cima, né, para achar o vértice. Esse ponto aqui onde ela está cortando, eu acabei de calcular que esse valor aqui é o valor inicial, ó. Quando o x vale 0, esse valor é 74. Show de bola? Então, o valor inicial é isso aí. Aqui, por exemplo, a gente já consegue fazer até um esboço do gráfico. Vamos passar aqui para o GeoGebra, só para vocês verem como é que seria o esboço desse gráfico. Então, vai lá. Vou colocar aqui y igual x menos 8 ao quadrado mais 10. Beleza? Ela sumiu aqui da tela, mas a gente vai fazer... tirar um zoom aqui para fora. Ó, zoom out. Observa, exatamente aqui, ó, o vértice dela está indo no 8 e no 10, igual a gente tinha feito o esboço lá. E aonde que ela corta aqui o eixo x? Eu vou ter que subir um pouquinho aqui, ó, para a gente ver. A gente achou 74, não é isso? Então, ó, vou até tirar o zoom aqui para chegar logo. Olha lá, esse valor aqui, vou dar um zoom, que a gente calculou que é 74. Vamos ver se é isso mesmo? Olha lá, está passando exatamente aqui no 74. Beleza? Então, o esboço da minha função vai ser justamente essa parábola com cavidade para cima, que tem o vértice 8, 10 e que está passando no 74. Show de bola? Quero mudar um pouco essa cor aqui. Maravilha. Essa é a nossa função. Beleza? Bom, voltando lá para nossa resolução, o que ele pede agora? Ele pede a imagem. Beleza? Então, qual que é a imagem dessa função? Ó, com a ajuda aqui do GeoGebra, a gente pode ver. A imagem são os valores no eixo y que essa função assume. Então, por exemplo, essa função assume o valor 10, essa função assume o valor 15, assume o valor 55. Tem dois pontos que ela assume 55. Tem dois pontos que ela assume 35. Beleza? Tem um ponto que ela assume o 10. Tem algum ponto que ela vai assumir um número menor do que 10? Não. Por exemplo, tem algum ponto que ela assume o 5? Não. Só existe função dando o resultado de 10 para cima. Beleza? Então, a imagem da minha função vai ser justamente essa. Então, aqui, ó, quando eu escrevo imagem, analisando o gráfico, então, para ter a imagem, tem que saber qual a concavidade, qual que é o vértice. Beleza? Então, qual vai ser a imagem dessa função? Então, a imagem
até o mais infinito. O mais infinito, né? Infinito sempre aberto. Ou eu poderia escrever de outra maneira. Se a gente quisesse escrever, né? Eu poderia escrever assim, ó. O valor do y pertence aos reais, tal que esse y que eu estou procurando é sempre maior ou igual a 10. Tranquilo? Então, essa é a nossa imagem. Show de bola. Feito o gráfico, fica muito mais fácil a gente analisar essas coisas, né? Então, vamos agora para os sinais. Ó, os sinais, nesse caso, já poderia ter determinado direto de uma vez só. Só analisando a lei de formação. Observe, eu estou com um número ao quadrado, ou seja, sempre vai ser positivo. Se eu pego um número e levo ao quadrado, não tem como esse valor dar negativo. E além de ser positivo, eu ainda estou somando 10. Então, assim, não tem como esse sinal ser um número negativo, né? Ele é positivo, somando mais alguma coisa, ele vai ser sempre positivo. Então, se a gente pensar aqui no gráfico da função, ó, fazer o esboço. Essa é a função que a gente achou. Beleza? Essa coisa bonita que eu desenhei aqui. Ela está sempre acima, né, do eixo aqui, ó, do eixo x da abscissa. Então, ela vai ser sempre positiva. Beleza? Então, ela é uma função sempre positiva. Não tem nenhum ponto onde ela é negativa, nem onde ela é zero, né? Ela não tem raiz. Bom, vamos para a próxima. A próxima seria fazer o esboço do gráfico. A gente já fez ali, né? Fiz aqui no GeoGebra para vocês verem. O esboço do gráfico é esse, ó. Ela passando aqui no 0,8, 8,10, perdão, né? Então o vértice estando no 8,10 e mostrando que ela está passando no 74. Isso seria o esboço, né? Então, só para reforçar aqui, ó, qual seria o esboço? Quando eu pergunto o esboço do gráfico, eu quero saber se você sabe me dar as informações básicas dessa função, beleza? Então, as informações básicas que a gente já descobriu são essas, ó, vou fazer de verde. Ela vem aqui, passa no 74, desce e volta. Tem que me indicar esses valores, beleza? Então, aqui, ó, 74, você já calculou isso, não tem grandes segredos. E o vértice que está aqui, que é o vértice 8, indo no 10. Beleza? Se tivesse raiz, você ia me informar qual é a raiz, e assim por diante. Show? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou com alguma dúvida, volta aí o vídeo, dá pausa, tenta fazer de novo. Beleza? Um abraço.